Boa tarde, pessoal! Sejam todos, todas e todes muito bem-vindas a mais uma Hora do Intervalo. E vocês sabem que eu adoro estar aqui com vocês todo mês, né? Geralmente na última semana do mês, para esse bate-papo que é para falar um pouco sobre assuntos importantes para a educação e para a sociedade. Mas hoje eu estou especialmente feliz de estar aqui porque hoje é um dia muito importante para nós, né? O Centro de Referências em Educação Integral organizou a mobilização Dia da Defesa da Educação Integral no Plano Nacional de Educação, né? O PNE, que está em debate lá no Congresso Nacional. E aí a gente tem uma oportunidade que é decisiva, que é colocar a educação integral no centro do planejamento educacional da próxima década inteira. Isso significa, então, ir além da ampliação da jornada escolar e garantir que currículos, práticas, gestão e territórios estejam alinhados para assegurar o direito de todos a uma formação integral. E aí, ao longo do dia, hoje, a gente está organizando várias mobilizações, né, uma série de ações online para reforçar a importância e priorizar a educação integral no novo PNE. Boa tarde, pessoal que está entrando, venham chegando. E, bom, a gente compartilhou conteúdos, convidou vocês para marcar o @ dos deputados que estão na comissão, né, de educação do Plano Nacional de Educação para chamar a atenção deles para esse tema. E, bom, essa live também faz parte dessa mobilização e a gente vai receber 3 especialistas para falar mais, né, sobre esse tema. Bom, a mobilização ela começa hoje, mas ela continua. Então, nos próximos dias e semanas, fiquem de olho nas nossas redes sociais, porque a gente vai trazer novidades e outras oportunidades de ação para chamar a atenção dos parlamentares para esse tema que é tão importante. Sem mais demoras, vamos chamar nossas convidadas. Deixa eu colocar elas aqui. Tô mandando todas convidadas chegando. Boa tarde. Boa tarde, Roberta. Bom, Roberta já chegou, então vou começar apresentando ela. Roberta é graduada em Pedagogia, mestre em Formação de Formadores pela PUC de São Paulo. Foi professora nas redes municipais de Embu das Artes e Taboão da Serra, em São Paulo, onde implantou e coordenou a educação para jovens e adultos. Ela atuou como formadora do programa Parâmetros em Ação e assessorou a coordenação de EJA do MEC de 2000 a 2002. Atualmente, como diretora executiva da Roda Educativa, supervisiona projetos com foco no desenvolvimento das redes de ensino, na formação de gestores escolares e educacionais. Ela também compõe a diretoria da Rede Latino-Americana de Alfabetização e assessorou a produção de materiais referentes a algumas políticas nacionais super importantes, como o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada e Programa Escola das Adolescências. Então, tudo isso. Boa tarde, Ingrid. Boa tarde, Helena. Boa tarde. E aí já chegou aqui também Helena Singer, essa super especialista, que é socióloga, com mestrado e doutorado pela Universidade de São Paulo e fez pós-doutorado em educação pela Universidade Estadual de Campinas. Ela é vice-presidente da Choca América Latina. Ela também é organizadora da coleção Territórios Educativos, Experiências em Diálogo com o Bairro Escola, entre outros livros e artigos nas áreas de sociologia, com ênfase em educação, juventudes, inovação social e direitos humanos. Muito bem-vinda, Helena. Sempre um prazer receber você aqui. Obrigada, Ingrid. Um prazer. E a Jaqueline Lima Santos também já deve estar chegando por aí. Vou apresentá-la, mesmo antes dela chegar. Dizer que ela é doutora em Antropologia Social pela Unicamp e Harvard Alumni Fellow. Ela atua como professora, pesquisadora e consultora nas áreas de equidade, raça, gênero, diversidade, educação, infância, juventude, história e cultura afro-brasileira e africana e dos países africanos de língua oficial portuguesa. Ela foi a coordenadora da publicação Diretrizes da Educação Integral Antirracista, que vocês conseguem conferir lá no nosso site educacaointegral.org.br. Bom, a Jaqueline deve estar chegando aqui daqui a pouquinho. Enquanto isso, vou sugerir que a gente comece fazendo só uma rodada de audiodescrição para acessibilidade para todo mundo poder nos ouvir melhor, né? Então,
Eu sou Ingrid, repórter, sou uma mulher amarela de ascendência japonesa. Eu tô aqui usando uma blusa azul marinho, um colar dourado. Meu cabelo tá um pouco abaixo do ombro e ele é cacheado, e atrás de mim dá pra ver uma parede branca. Quem quer ir a seguir? Posso ir? Bom, eu sou a Roberta, sou uma mulher de 57 anos, branca, de cabelos curtos brancos. Eu estou usando um óculos de lentes redondas pretas. Estou vestindo uma capa verde com um lenço no pescoço, porque aqui onde eu estou está muito frio, que eu estou aqui no litoral sul, está muita umidade. E eu estou aqui no meu escritório. Ao meu fundo tem uma porta, tem uns quadros, tem um pendurador com alguns penduricalhos e uma janela. Bom, pessoal, eu sou uma mulher branca, de cabelos grisalhos, olhos azuis, estou vestindo uma caixa-réu rosa clara, e brincos de pérola, imitando pérola, e atrás de mim está o meu escritório também. Perfeito. Olá, Jaqueline, muito bem-vinda. Que bom que você chegou. Oi, gente, boa tarde. Espero que estejam todas bem. Tudo bem por aqui? Feliz que você chegou. Uhum. Eu já apresentei sua mini biografia, então a galera já tá sabendo a super especialista que você é. Gostaria de fazer sua audiodescrição. Sim, boa tarde a todas as pessoas. Eu sou uma mulher negra, da cor parda. Tenho o cabelo crespo cacheado, na cor marrom dourado. Meu cabelo está preso, estou com um coque para cima e uma parte da franja na frente. E estou usando uma blusa branca com listras marrons. Perfeito. Todas devidamente apresentadas. Então agora é hora de começar as nossas perguntas, gente. Bom, o Plano Nacional de Educação está em debate lá no Congresso Nacional e a expectativa é que ele seja aprovado ainda esse ano, né? Então, qual que é a importância desse PNE, né? E como que ele pode impactar as escolas, as professoras, os estudantes? Acho que é bom a gente começar por aí, contextualizando um pouco a importância desse documento. Fiquem à vontade, quem quiser começar. Tá certo. Quer começar, Helena? Posso começar. Então É, vai. o Plano Nacional de Educação é sempre muito importante, né? Ele, na verdade, sinaliza quais vão ser as prioridades na educação pública brasileira para todos os níveis de ensino, né? E para todas as esferas, tanto municipal como estadual, federal, na educação infantil ao ensino superior, pelos próximos 10 anos. E aí, mesmo que aconteça, como aconteceu já em governos anteriores, de não serem cumpridas as metas, ele não ser orientador das políticas, é uma ferramenta importante para a sociedade civil cobrar, né, orientar e cobrar que aquelas metas sejam cumpridas. Então, ele, de alguma forma, sinaliza para o Brasil quais são as prioridades na educação. Uhum. Eu acho que por ter força de lei, né, ele deve de fato orientar todas as ações do governo, né, estadual, municipal, federal, que devem elaborar os seus próprios planos. Eu sempre acho que ele, quer dizer, ele sempre impacta bastante, né, as escolas, os professores, os estudantes, mas a minha esperança era que ele impactasse mais, né? Porque eu acho que a gente ainda tem um delay aí, um distanciamento entre o que é planejado e o que a gente consegue implementar, né? Eu acho que a gente, quando pensa no plano nacional ou nos planos de educação, a gente projeta muita coisa para a melhoria da educação, né? Do país. E a gente vê que ainda o que a gente conseguiu com o plano anterior ainda é muito lento, né? E muito poucas coisas que foram implementadas, né? Acho que, para complementar, acho que esse documento, o novo PNE, né? Ele prevê 18 objetivos e 58 metas,
em todas essas áreas que a Helena comentou, nas etapas de ensino. É, e eu acho que às vezes a gente se perde um pouco com tantas metas, sabe? Com tantas estratégias, né? Então, ontem eu estava participando do seminário do Instituto Unibanco, e aí teve uma fala muito interessante de um convidado, que ele falou: a gente deveria ter uma única meta, como muitos países têm, e a partir dela a gente ir destrinchando objetivos e estratégias, né? Então, se a gente garantisse aprendizagem com equidade, o que, que veria tudo depois disso, né? Então, acho que às vezes a gente quer muito com o plano, mas a gente ainda consegue mudar pouco, né? Enfim, e acho que uma coisa que eu também fico pensando é a importância desses planos serem, de fato, planos da educação do Estado e dos municípios para enfrentar, de fato, os problemas do território, né? Eu acho que no plano anterior a gente teve muitas cópias do plano nacional nos estados e municípios, pouca diferenciação aos seus territórios, às suas comunidades. E eu esperaria, talvez, no novo plano, que a gente pudesse se respaldar no plano nacional, mas que os estados e municípios pensassem mais nos problemas do seu território para poder, de fato, definir metas, estratégias e objetivos aí ajustados a eles, né? Na minha perspectiva, né, eu só vou complementar o que as companheiras falaram aqui, né, porque eu acho que elas trouxeram informações relevantes sobre o plano de educação. Eu considero que o Plano Nacional de Educação é um instrumento fundamental, porque é o nosso pacto social em torno daquilo que a gente quer para a educação brasileira nos próximos períodos. E para que esse pacto social se concretize, a participação social ela é fundamental, né? Um dos desafios, inclusive, que eu considero que a gente tem para alcançar as metas definidas no plano de educação é exatamente o fato da sociedade, no geral, não ter se apropriado desse plano, né? Como o nosso pacto social, embora sempre tenha muito engajamento social de diferentes atores e atrizes no campo da educação, seja profissionais de educação, seja gestores educacionais, secretários, sejam estudantes, sejam a família dos estudantes, ou sejam organizações que atuam em defesa do direito à educação, a gente sempre tem o debate em torno do Plano Nacional de Educação com participação de muitas organizações e segmentos da sociedade. Mas a sociedade, de forma abrangente, aquelas pessoas que não estão engajadas nessa temática, elas têm que entender a importância desse plano para a gente diminuir as desigualdades e garantir uma educação de qualidade com equidade para todas as pessoas. Nesse sentido, né, a gente tem um pacto social, um instrumento que é resultante do debate de diferentes esferas e grupos de interesse que estão preocupados com a educação brasileira, nem sempre devido aos conflitos, aos dissensos em torno desse projeto de educação, nem sempre todas as propostas são incorporadas nesse plano, mas ali a gente tem metas decenais relativas a qual lugar a gente quer chegar na área da educação, né? Qual educação a gente quer para o Brasil? E eu considero que um dos grandes obstáculos para a gente alcançar essa meta é a falta de engajamento da sociedade, a falta de conhecimento da sociedade sobre esse plano, né? Porque se a gente tem um pacto social e a gente tem uma sociedade convencida sobre a importância desse Plano Nacional de Educação, todas as pessoas vão estar falando em defesa desse Plano Nacional de Educação, porque é um consenso na sociedade brasileira que a gente precisa ter uma educação de qualidade. Todo mundo fala da educação, da qualidade da escola e etc. Mas para a gente conseguir alcançar essa educação de qualidade para todas as pessoas, né, a gente tem que ter um projeto. E o Plano Nacional de Educação é um projeto de longo prazo. E esse projeto tem que espelhar os anseios da sociedade.
né? E a gente sabe também que não existe educação de qualidade com desigualdades. Então, as metas de equalização que são estabelecidas no Plano Nacional de Educação, apesar das dificuldades de emplacar as temáticas de gênero e raça, elas são fundamentais para a gente alcançar essa universalização do direito à educação de qualidade com equidade. O Plano Nacional precisa olhar, né, para justamente os desafios que essa sociedade enfrenta e construir, né, um projeto de país compartilhado entre todo mundo, né? Bom, e aí esse texto atual, né, que está em análise pelo Congresso, ele traz um avanço, né, em relação ao plano anterior, porque dessa vez ele atrela a meta 6, né, de expansão da jornada das escolas, à concepção de educação integral. Então, isso significa que o objetivo não é mais só ampliar o tempo que as crianças passam na escola, mas que esse tempo seja utilizado a partir da concepção de educação integral, né? Então, da formação integral dessas crianças, adolescentes, adultos e idosos. E aí, queria ouvir um pouco mais de vocês sobre isso, né? Há espaço para avançar mais na presença da educação integral no PNE? E de que formas e como isso poderia beneficiar as comunidades escolares? Olha, Ingrid, muito importante o que você colocou, né, que de fato é um avanço, que só a extensão da jornada não garante nem a educação integral, nem a aprendizagem, né, então há uma aprendizagem coletiva, né, o Brasil avança no sentido de reconhecer que a educação integral precisa, é uma concepção, e que não se reduz à ampliação da jornada, e que se acontecer a ampliação da jornada, tem que ser na perspectiva da educação integral. Então, esse é um avanço indiscutível. No entanto, permanecem alguns problemas nesse Plano Nacional de Educação que já estavam presentes nos planos anteriores. O primeiro é que a educação integral, a educação não está reduzida à escola, né? Então, todas os 18 objetivos do PNS se referem à escolarização, a objetivos até para pós-graduação, que atende uma parcela bem pequena da população. No entanto, a educação é o que acontece nas famílias, é o que acontece no ambiente de trabalho, é o que acontece nos movimentos sociais, é o que acontece nos bairros, nas comunidades, em todas as instituições que têm uma intencionalidade educativa e que as pessoas, ao longo da vida toda, vivem, né? Então, um plano nacional de educação deveria se referir a toda essa educação, colocar metas, colocar financiamento, e a perspectiva da educação integral não poderia estar reduzida a uma única meta, né? Ela só aparece ali na meta 6 como se só fosse possível fazer educação integral com a jornada expandida da escola. E, na verdade, a educação integral, às vezes, é realizada até por instituições não escolares que organizam o seu território todo a partir da educação. Então, isso precisaria mesmo, a gente ainda precisa avançar para que a concepção de educação integral seja orientadora de todo o plano, e a partir disso a gente consiga colocar todos esses outros atores, que são milhões, né, e a gente considerar a educação que acontece, inclusive, nos outros setores, né, educação para a saúde, educação para a paz, educação dos direitos humanos, educação ambiental tão importante, né, a educação na comunicação, a educomunicação, cadê? Né, as referências, o financiamento, a concepção, a meta, a estratégia, para que todos esses atores sejam incluídos, né, nas políticas públicas. Então, a gente precisa avançar nesse sentido. E uma última questão importante que eu acho que a gente precisa avançar é na perspectiva da avaliação. Então, o que aparece de avaliação ainda no plano, como ele está, nos objetivos, nas metas, estratégias, ainda reforça essa perspectiva de uma avaliação que se faz a partir de desempenho de estudantes em provas.
E a gente precisaria de uma avaliação que desse conta da educação integral, um indicador de educação integral, né, que tem a ver com essas outras questões todas que estão sendo faladas, né, a inclusão das pessoas nos processos de aprender de forma equitativa, né. Então, a gente precisaria de mais de um plano, que o plano prevesse um esforço do Brasil criar esses indicadores, né. É. Helena, eu queria pegar essa última parte que você falou da avaliação, né? Porque eu acho que atualmente as avaliações, como elas têm sido usadas, né? E de uma perspectiva bastante forte politicamente, ela vem dificultando a compreensão da função social da escola, né? E da educação na formação integral dos estudantes, né? Então, acho que isso precisaria ser revisto mesmo nesse novo plano, né? Porque quando a gente está falando de educação integral, a gente está mudando a cultura do que a gente entende hoje, muitas vezes pela função social da escola, nessa perspectiva da educação, né? Então, de fato, o PNE deveria dar mais insumos para essa mudança de perspectiva na educação, né? Gostei quando você fala dessa perspectiva de que também tem que sair da escola, né? Porque a gente ainda tem um PNE que está focado aí dentro de um sistema só escolar para se aprender, né? Então, acho que isso também é uma coisa bem importante que você traz. Agora, um exercício que eu acabei fazendo um pouco era trazendo um pouco os princípios aí da educação integral, né? Quando essa questão da centralidade, da singularidade dos alunos, e tentar, acho que fazer olhar para as estratégias e ver onde isso está colocado, né? Porque eu acho que, de uma certa forma, isso nos dá pistas do quanto que esses princípios que compõem mesmo essa concepção de educação integral, de fato, se revela, né? Então, acho que isso só uma dica, assim, que talvez a gente precisasse pegar esses princípios e se debruçar sobre as estratégias para ver se, de fato, elas estão ajudando a mudar essa concepção e essa nova cultura na perspectiva da educação integral, né? Vocês estão me ouvindo? Sim. Eu vou falar mais uma vez de um ponto sobre participação social com relação a essa concepção de educação integral. Por quê? Porque na sociedade brasileira, né, a gente vive numa sociedade extremamente desigual. E a educação integral sempre foi vista como uma possibilidade daquela pessoa que não tem com quem deixar os filhos, aquela família, aquele pai, aquela mãe não tem com quem deixar os filhos, né? Ter um espaço onde você pode deixar essas crianças, esses adolescentes em período integral. Né? Então, seria para que essas pessoas pudessem trabalhar e garantir as condições básicas de vida, pagar a luz, a água, a alimentação, as coisas básicas. Né? E isso é resultado de uma sociedade extremamente desigual, porque você pensa na necessidade imediata. Qual que é a necessidade imediata? Eu tenho que ter onde deixar a minha criança para eu poder trabalhar. E a gente não discutiu a concepção de desenvolvimento integral. E essa concepção, ela precisa ser difundida. As pessoas precisam se apropriar dela. Por quê? Porque a concepção de desenvolvimento integral, ela ao trabalhar com aspectos cognitivos, socioemocionais, identitários, socioculturais, territoriais, ela contribui para o desenvolvimento da integralidade do sujeito, reforçando os saberes do território da onde essas pessoas vivem, reforçando os aspectos socioculturais, a identidade, a existência dessa pessoa. Né? E tudo isso contribui para o desenvolvimento integral dessa pessoa, para ela se entender no mundo, para ela se afirmar no mundo. E as famílias, a sociedade precisa entender que essa concepção de desenvolvimento integral ajuda a gente a avançar enquanto sociedade, ajuda a gente a educar e formar uma sociedade diferente, né? Mas não é porque essas pessoas não quiseram ou não se apropriaram ou não abraçaram essa ideia. As pessoas comuns que acessam a educação integral hoje, elas estão pensando na resolução de uma necessidade imediata
da sua vida. Então, quando o Plano Nacional de Educação ele deixa de pautar só a educação em período integral e passa a pautar a ideia de desenvolvimento integral, ele traz um novo debate para a sociedade. Né? E a gente tem que aproveitar essa oportunidade, essa discussão, tanto nos espaços participativos que vão ter agora na Câmara dos Deputados, com o avançado Plano Nacional de Educação, com um debate, a forma como a discussão vai para o plenário, para trazer para o centro essa ideia de desenvolvimento integral, para que as pessoas se apropriem, entendam que a escola em tempo integral não é só um depósito das crianças para cuidar das suas crianças no momento que elas precisam trabalhar, mas para contribuir para o desenvolvimento de diversos aspectos que vão fortalecer a inserção dessas pessoas no mundo do trabalho, na universidade, em outros espaços de sociabilidade, espaço de construção coletiva que elas estarão. Então, acho que é um avanço o Plano Nacional de Educação apontar essa concepção, mas, como eu disse anteriormente, não adianta só estar no plano. A sociedade precisa se apropriar dessa concepção de desenvolvimento integral e defendê-la. E a família precisa chegar na escola e entender que e poder cobrar, né? Que a criança não está lá só para passar o tempo enquanto os familiares estão trabalhando, mas ela para ter seu direito ao desenvolvimento integral estabelecido. Então, se a gente aproveita essa janela de oportunidades do PNE, que é um debate nacional, para pautar isso com a sociedade e as pessoas se apropriam, a gente tem a possibilidade de ter pessoas, a sociedade defendendo a educação integral, as famílias defendendo a concepção de desenvolvimento integral. Então, eu considero que isso é fundamental. É um avanço, mas tem que ampliar o debate para a sociedade, tem que aproveitar a oportunidade para ampliar o debate para a sociedade, para que as pessoas defendam e saibam que lá no Plano Nacional de Educação tem isso, e quando eu chegar na escola, né, para pegar minha criança e eu identificar que tem alguma coisa errada acontecendo, eu defender, né, que aquele espaço é para o desenvolvimento integral daquela criança. Nossa, é muito, muito importante isso que você traz, né? E aí, queria aproveitar, né, isso que você fala, Jaqueline, e perguntar para vocês todas, é, como envolver, né, as crianças, os adolescentes, as famílias nesse debate sobre o novo PNE? O que vocês já viram funcionar, né? Porque às vezes pode ser um debate muito denso, e como é que a gente envolve as crianças na política, né? Desde cedo, como é que elas podem participar? Contem um pouquinho pra gente sobre isso. Quer começar, Jaque, que nunca. Já que tá ficando sempre por último. Olha, eu acho que tem uma coisa que é identificar o que pega, né? No último PNE, a gente viu a organização da direita conservadora fundamentalista em todo o país, em nível municipal, estadual, nacional, pautando PNE. E eles pegaram uma coisa que pegava, que era uma dimensão do imaginário religioso. A gente também tem outros elementos que pegam e que naquele momento a gente não conseguiu mobilizar da mesma forma. Por exemplo, o debate sobre educação de qualidade, pegar uma palavra-chave, assim, né, que está relacionado com a construção desse novo Plano Nacional de Educação. Então, todo mundo reclama da qualidade da educação. Todo mundo reclama que a escola pública está sucateada, porque falta professora, falta professor, porque eu fui na escola da minha criança e estava acontecendo um determinado problema. Essa é uma narrativa que está no imaginário social e todo mundo fala sobre ela. Então, como que a gente pega elementos que são preocupação da sociedade sobre a educação para trazer elas para o debate do Plano Nacional de Educação? Né? A gente tem que identificar as oportunidades, porque a direita conservadora fundamentalista, nem a conservadora fundamentalista, ela pegou um elemento central que mobilizava, e mobilizou através de igrejas e outras instituições. O que é consenso na sociedade brasileira sobre educação? Essa coisa da qualidade é um consenso. Tem outros elementos? Como que a gente pega isso e fala, ó, nós estamos construindo um novo Plano Nacional de Educação, ele está em debate na Câmara, e vai falar disso, né? Que são os temas que mobilizam, né? E aí as pessoas começam a compartilhar sobre isso, começam a falar sobre isso. Então a gente tem que identificar as oportunidades, porque a gente precisa ter uma sociedade que se apropria
do Plano Nacional de Educação, para que a gente tenha mais êxito e sucesso no cumprimento das suas metas para o período de 10 anos. Uhum. Você quer seguir, Helena? Não quer ir você? Aí a gente inverte. Nossa. Eu acho que é super importante isso que a Jaque está falando, e acho que a gente precisa também comunicar que o Plano Nacional de Educação é um projeto de nação, né? A gente está formando aí, ou tendo a intenção na formação da sociedade brasileira, né? Então, só por isso, né, é importante que todo mundo participe, porque é muito importante saber sobre ele e saber cobrar sobre ele, né? Então, aquela discussão que a Jaque trouxe da questão de entender, né, o que é uma educação integral, é muito importante que a gente saiba comunicar sobre isso, né? E saiba justificar isso como um projeto de nação, né? Por que que é importante? Eu acho que a gente tem muitos movimentos aí, né, de consultas públicas, de fóruns de educação, como grandes eventos aí organizados pela sociedade civil, para que ela participe, né? Mas eu sempre fico pensando que elas são importantes, mas não são suficientes para uma participação de quem não é da educação, muitas vezes, né? Que não se sente tão à vontade em participar desses grandes eventos como os pais, os responsáveis pelos estudantes, né? Então eu fico sempre pensando que seria muito interessante se as escolas também fossem orientadas para promover esses debates com as suas comunidades próximas, né? Levando essa pauta para os conselhos de escola, ou mesmo colocando-as nas reuniões de pais, que são atividades que acontecem aí com regularidade nas escolas, né? Enfim, talvez as escolas precisassem ser mais orientadas para fazer essa conversa, né? De levar essas reflexões para a sua comunidade. Eu acho que a gente teve uma experiência recente também no Ministério da Educação, no programa das escolas das adolescências, que foi a escuta aos adolescentes, né? Então, como que a gente também poderia promover o movimento de escuta a esses estudantes em relação ao plano, em relação ao que se pensa sobre o que deveria ser, né, a educação desse país, o que ela deveria promover, né? Acho que só por isso a gente faria uma boa formação aí cidadã e democrática dos estudantes, né? E aí eu fiquei lembrando que a gente fez uma coisa bem parecida na roda educativa, num projeto em parceria com o Instituto Votorantim em vários municípios, que a gente chamava de consulta lúdica aos estudantes, né? E aí tinha toda uma estratégia que envolvia um trabalho, aí as oficinas com os estudantes, para que eles pensassem sobre a educação do município. E isso acabou gerando uma carta que foi para o prefeito, que foi para os vereadores da cidade. Enfim, acho que tem algumas iniciativas que às vezes a gente sempre pensa em grandes eventos, mas que eu acho que a gente precisava começar a pensar também nos microeventos que talvez possam criar ondas mais, enfim, chegar a mais pessoas, né? Porque eu acho que quanto mais pessoas que não são da educação, inclusive, estiverem envolvidas nessa discussão, mais a gente tem como cobrar resultados para que esse plano saia do papel, né? Eu ia falar a mesma coisa que a Roberta falou agora, quer dizer, eu, na verdade, estranho muito, acho que todos deveríamos estranhar muito que os planos nacionais de educação não nasçam nas escolas, né? Exato. Esses equipamentos públicos, que são os mais bem distribuídos, que estão lá com a missão da educação, né, que tem sido priorizada, né, entre todas as outras instituições que educam em todos os planos e leis e políticas, mas nunca o plano nasce na escola, né? Então, eu acho que, nesse momento, as escolas deveriam se apropriar dele. Se a gente viu, né, como é que quando a coisa dispara, em dia se faz uma lei, como no caso da lei contra a adultização das crianças, né? Se a gente vê que tem quando a sociedade se mobiliza, tem um efeito rápido, né? E eu fico sonhando aqui que, de repente, todas as escolas
começassem a discutir o Plano Nacional de Educação na sala de aula, com as crianças, com os Também. estudantes de todas as idades, e também trazendo os pais, e também convocando, né, os parlamentares no nível municipal ou no nível estadual, né, que terão depois as responsabilidades de fazer os planos municipais e estaduais, o Ministério Público, né, para estar lá, para construir junto o debate sobre o que está no Plano Nacional de Educação e o compromisso, né, dos poderes públicos com a efetivação das metas e, idealmente, a proposição de novas metas, de novos objetivos para o plano, né? E aí eu também queria fazer aqui, né, uma referência a uma iniciativa da Choca, que são os debates públicos nas escolas, que são uma ferramenta bem simples de ajudar jovens estudantes, adolescentes, jovens que queiram liderar debates públicos nas suas escolas, nas suas comunidades. Eu já teve quem liderou debate público na Câmara dos Vereadores. Tem lá uma ferramentazinha, os percursos, um kit que a pessoa recebe. Então, quem tiver interessado, só entra lá na página dos debates públicos e vai ver um caminho fácil e rápido de se organizar para fazer esses debates acontecerem. Nossa, gente, muito legal tudo isso que vocês trazem, né? Muitas oportunidades de levar isso para as crianças, para os adolescentes, de movimentar isso mesmo a partir das escolas, né? Inclusive porque depois, quando os municípios, estados forem criar seus planos próprios, né? Já tem subsídios fundamentais para que eles façam sentido para aqueles territórios, né? Para aquelas pessoas, e não alguma coisa massificada, né? E aí, aqui nos comentários, a Adriana Salim diz assim. É uma discussão pertinente e necessária no chão da escola por quem vive o dia a dia escolar, né? Disso que a gente está falando mesmo, né? É fundamental mesmo que isso aconteça. Gente, e aí tem outro ponto que eu queria muito ouvir vocês, que diz respeito à equidade, né? Para a educação integral, o combate ao racismo e a construção de escolas inclusivas e equitativas é central. Sem isso, não tem educação integral, né? Como vocês avaliam o novo PNE, suas metas e objetivos em relação à equidade? O que ele define ou não o que é equidade? Onde aparecem, né, esses termos? Enfim, queria ouvir um pouco vocês sobre isso. Começar, Roberta? Posso começar agora? A gente está fazendo um rodízio aqui, né? Bom, eu acho que assim, quando a gente olha esse novo Plano Nacional de Educação, em comparação ao anterior, eu acho que ele tem uma preocupação maior de trazer nas suas metas e estratégias a questão da condição da população negra, mas também de outras populações, e principalmente a questão da redução às desigualdades, considerando a situação de vulnerabilidade de muitas dessas condições, né? Então, assim, se a gente vê desde a meta da educação infantil, né, na meta 2 lá, ele sempre vai dizer, né? Então, tem uma estratégia 1.7 que diz induzir a adoção de incentivos para favorecer a alocação de profissionais do magistério experiente em escolas localizadas em áreas de difícil acesso e que atendam crianças em situação de vulnerabilidade socioeconômica, negras, indígenas, quilombolas, campo, das águas e das florestas e com deficiência. Então, isso é uma coisa que você não via muito de forma tão explícita no plano anterior, né? A mesma coisa em relação à meta 3 de alfabetização, né? Eles querem reduzir, na meta 3B, eles querem reduzir as desigualdades nos resultados de alfabetização ao final do segundo ano. Fundamentalmente nos grupos definidos por raça, por sexo, por nível socioeconômico, por região. Então, você vê que tem ali uma preocupação com essa redução das desigualdades, né? Muitas delas ocasionadas pela questão do racismo. O que eu fico pensando é que a gente precisa ter mais dados em relação a essa desigualdade ainda gerada na e pela educação pública, né? Para a gente poder acompanhar se essas estratégias, se essas metas estarão de fato sendo alcançadas.
né? Então, ontem, por exemplo, eu até fiquei sabendo pela Cida Bento que existe um grupo de trabalho dentro do INEP que está até chamando o trabalho, que é de se debruçar sobre os dados de equidade, eles estão chamando de equidados. Eu achei ótimo o nome, né? Porque a gente precisa desses dados, porque senão elas vão ficar só descritas no plano e a gente não vai conseguir, de fato, acompanhar, né? Eu acho que a gente tem que entender, né, que a parte significativa do público da educação brasileira são meninos e meninas negras, né, e que têm dificuldade de permanência, e a gente precisa identificar mecanismos mesmo dentro dessas estratégias, porque essa é a população das escolas, né? Então, como que a gente garante que elas estejam ali representadas nesse plano, né? Então, eu sempre fico pensando que não basta o PNL só dizer nos seus princípios que a educação precisa garantir a equidade, isso precisa se revelar dentro das metas e estratégias, né? E também na possibilidade da sua implementação e acompanhamento, né? Quer falar, Helena? Eu falo. Fala você. Talvez vocês escutem um barulhinho de cachorros, tá bom? Mas é o seguinte, eles estão ouvindo a minha voz, aí eles ficam Eles ficam latindo. agitados. Mas vamos lá. Eu acho que tem que ter maior intencionalidade. E maior intencionalidade significa nomear. Porque não adianta estabelecer metas de equalização sem nomear os sujeitos e os grupos, né? Porque a gente fica trabalhando de forma muito genérica e a gente fica trabalhando com médias. E média não mede desigualdade. Por exemplo, muitas pessoas falam hoje que as mulheres são mais escolarizadas que os homens. Né, na sociedade brasileira. Isso é verdade se você olha só para mulheres e homens. Mas se você interseccionar os dados com raça e território, por exemplo, as mulheres brancas são mais escolarizadas, seguidas dos homens brancos. Os homens brancos estão bem à frente das mulheres negras, das mulheres indígenas, das mulheres quilombolas. As mulheres indígenas estão abaixo dos homens indígenas, as mulheres negras estão acima dos homens negros. E aí tem vários fatores sociais. Precisa ter intencionalidade. Se você não tem intencionalidade e você não nomeia, fica difícil, porque você tem uma determinada média. E aí você quer alcançar aquela média. E se você trabalha só com média, você vai trabalhar com uma lógica de política universal, que é importante também, mas tem que ter política específica quando a gente fala de equidade. E se você trabalha com a lógica universal, você pode até ter um avanço, mas é o mesmo grupo que vai estar avançando. Porque, por exemplo, quando a gente olha para os indicadores educacionais de uma escola, vamos supor que essa escola ela tem um nível de proficiência em matemática de 4. Mas quando você olha para os dados do 0 a 8 nessa escola, você tem 20% que está no nível 1. E você tem 20% que está no nível 5, 20% que está no nível 7. Então, essa escola é extremamente desigual. Por que que as pessoas na mesma escola estão aprendendo de forma diferente? Né? Porque uns aprendem mais e outros aprendem menos. E aí, se você trabalhar a média, você vai só ficar falando da média que aquela escola tem que atingir. Da mesma forma, a média que a nação brasileira tem que atingir. Mas aí você trabalha numa lógica de política universal. Mas e esses grupos? O que que faz com que 20% esteja no nível 1? Qual que é a realidade desse grupo? O que que a gente tem que trabalhar? Porque a gente só vai sair da média 4 se a gente puxar esses grupos que estão mais sofrendo com as desigualdades. Lógico que a gente tem que alavancar todo mundo, né? O ideal é que todo mundo desenvolva todas as competências, habilidades, né? Alcance aqueles descritivos, né? E então existe essa questão, tem que ter intencionalidade, e a intencionalidade significa nomear as coisas e não evitar palavras conflitivas, porque esse problema, por exemplo, que eu falei da educação brasileira, quando a gente intersecciona os dados, você tem que falar de gênero. Você tem que falar de população indígena, você tem que falar de população negra. E não é só a escola que vai, a partir de parâmetros ocidentais, que vai chegar naquele lugar e vai desenvolver aquelas pessoas, porque isso é política colonial. É o trabalho de forma contextualizada. Às vezes a escola, inclusive, não está funcionando para esses estudantes e eles não alcançam determinados indicadores porque a educação não é contextualizada.
né? Então, eu acho que o PNE, ele trata desses assuntos que eu estou falando aqui, mas ele não trata com maior intencionalidade, ele não nomeia e ele evita termos conflitivos. Eu sei que no cenário político a gente tem que saber negociar, né? Mas assim, não vai ter mudança na educação brasileira se a gente não pensar essas especificidades de quem está aprendendo menos, de quem está sofrendo mais com as desigualdades. E falta intencionalidade. Faltou desde o documento da CONAI. Porque se você olha o documento da CONAI, ele fala lá dos indicadores, das desigualdades e tal, mas ele também não trata dessa perspectiva interseccional. Ele não trata. Quando eu olhei o documento, e aí depois o documento do governo ficou um pouco pior na intencionalidade, né? Tem coisas boas e importantes nesse PNE, mas ficou um pouco pior na intencionalidade, e a gente sabe que o que vai acontecer na Câmara. Por isso que eu falo que a participação social é importante, né? A gente precisa ter, nesse pacto social, que as pessoas entendam também que é preciso garantir uma educação contextualizada, é preciso enfrentar as desigualdades, elas precisam entender as raízes das desigualdades brasileiras que impactam a educação, que elas assumam um discurso público a favor dessa educação com equidade. Aí a gente vai ter uma política pública funcionando, né? Porque nessa perspectiva, porque a sociedade vai estar na narrativa da sociedade, a sociedade vai estar defendendo isso, né? A sociedade vai dar atenção para os tomadores de decisão, né, que estão apresentando projetos com essas temáticas. Então, a minha crítica falta intencionalidade, falta assumir temas que são conflitivos para a sociedade brasileira, mas que, se não forem enfrentados, a gente não vai ter uma mudança no cenário da política educacional e da garantia do direito à educação. Eu concordo bastante com a Jaqueline, que também o Beto falou, e queria só acrescentar acrescentar e retomar, né, acho que 2 ou 3 pontos. O primeiro tem a ver, né, o assunto que a gente já falou sobre avaliação, ele é muito importante para a questão da redução das desigualdades, para a promoção da equidade, da educação inclusiva antirracista, porque se a escola não for avaliada por esses critérios, a gente vai continuar tendo isso como residual. Se a escola está sendo cobrada e avaliada, e a rede pública como um todo, a secretaria toda, pelo desempenho nas provas de português e matemática, todo o foco continuará indo para aí, em todos os níveis. A gente está vivendo agora uma redução, né, do recurso para os planos nacionais do livro didático. Qual que é o livro didático que o governo federal está garantindo dentro do plano? Português e matemática, né? Como se todas as outras matérias não tivessem importância. Mas por quê? Porque o indicador, as provas só medem, em termos de desempenho, né, para além do fluxo, da evasão, etc., que são importantes, mas em termos de desempenho da escola, da aprendizagem, português e matemática. Então, a gente precisa, é urgente que a gente tenha um indicador de qualidade que meça a capacidade da escola reduzir as desigualdades, a capacidade da escola em promover uma cultura, né, antirracista, promover uma convivência, né, em que todos sejam respeitados e valorizados, e etc., dentro da escola, e o impacto da escola na sua comunidade, porque a escola tem, né, é o equipamento que está com todas as famílias ali cotidianamente, então a gente deve esperar que a escola tenha um impacto positivo em relação à violência, em relação ao enfrentamento ao racismo, à questão de gênero, todas essas questões a gente deve cobrar que a escola tenha um impacto positivo, mas se isso não tiver nos indicadores de qualidade da educação, isso não vai, continuará não acontecendo. O segundo ponto que eu queria também retomar aqui é aquele assunto de não devemos reduzir a educação à escolarização. Quem são os atores da educação para as relações étnico-raciais, para a educação transformadora, democrática, inclusiva? Os formuladores desse pensamento muitas vezes não estão dentro da escola. E cadê os recursos para que esses educadores, esses projetos, essas propostas anticoloniais continuem sendo produzidas, essas pesquisas, né, esses atores todos fora do mundo escolar, que são tão importantes para que o debate avance. E, por fim,
eu queria trazer, né, a Roberta falou bastante do objetivo 2, eu queria trazer o objetivo 10, que é relativo à educação de jovens, adultos e idosos, que é importante, mas está muito genérico, né, que é assegurar a alfabetização e ampliar a conclusão da educação básica para todos. E as metas não são específicas. Fala de elevar a taxa de alfabetização da população, de reduzir o percentual de população de 15 anos ou mais que não conclui o ensino fundamental, e os de 18 anos ou mais que não concluem o ensino médio, mas não especifica, e tem a ver com o que a Jaqueline falou, porque a maioria das pessoas da educação de jovens e adultos são pessoas não brancas, né? São pessoas em contextos mais vulneráveis também. Então, a gente precisa especificar metas claras e que não precisam ser só para daqui 10 anos, né? Deveria ser metas para cada 2, 3 anos que pudessem facilitar o controle e o monitoramento pela sociedade, para que não aconteça como vem acontecendo, que é fechar escolas que oferecem, fechar turmas de educação de jovens e adultos, como vem acontecendo em muitos lugares. Nossa, gente, muito incrível tudo isso que vocês trazem, né? Tantas contribuições, tantas reflexões para esse plano. Dá vontade de continuar essa conversa. É uma pena que seja só uma horinha mesmo. E a gente já tá já tá chegando no final aqui, né? E aí, então, vou para nossa última pergunta. E aí, se vocês quiserem ir respondendo e já se despedindo, vamos falar um pouco sobre o que a gente pode aprender com o último Plano Nacional de Educação, né, em relação às metas que não foram cumpridas e o que a gente pode trazer para esse novo plano para que ele seja efetivamente concretizado ao longo dos próximos 10 anos. Bom, eu posso começar dessa vez aqui. Eu acho que tem muita coisa que a gente tem que aprender, né? São vários, já o terceiro plano que a gente não atinge. Eu acho que, principalmente, o principal ponto, a gente já falou aqui, mas eu retomo nesse assunto, que é o engajamento da sociedade na elaboração do plano e nos debates para a construção do plano e no monitoramento do plano. Então, isso não se garante com conferências e fóruns e audiências públicas que só participam os profissionais da área da educação ou as organizações da sociedade civil engajadas com a pauta. Isso só acontece se chegar na sociedade, se chegar em todo mundo, e a ferramenta para isso são as próprias escolas, né? Então, acho que essa é a principal estratégia para garantir que o plano seja, de fato, monitorado, implementado e as metas realizadas. Porque no plano anterior, ele ficou durante todo um governo sequer mencionado. O governo pôde existir sem sequer mencionar, o governo federal e muitos governos estaduais e municipais, né? Então, eu acho que isso que a gente tem que aprender para que não aconteça novamente. E aí, gente, vou já me despedir, parabenizar o Centro de Referências pela mobilização do dia de hoje, por toda essa articulação tão brilhante que vocês fazem, né, dessa agenda da educação integral, por ter clareza da pauta e de como a gente deve pressionar aí os parlamentares para que esse plano não fique de novo engavetado, né? Então, parabéns e muito obrigada por ter criado essa oportunidade dessa conversa. Posso ir, Jaque? Eu acho assim, eu estou há mais de 30 anos na educação, né? Muito perto das escolas. E eu fico pensando que nesse tempo todo, assim, eu acho que a gente foi aprendendo na educação a planejar, né? Porque eu acho que a gente vinha de. E aí não é só a educação, mas eu acho que a gestão pública, né? Acho que a gente vem melhorando muito os nossos processos de planejamento. E eu acho que quando a gente está falando no PNE, a gente está falando de um instrumento de planejamento, de mobilização e de materialização da política. E eu acho que o que a gente viu no PNE anterior foi bastante engajamento no planejamento e na mobilização enquanto ele estava sendo planejado, né, e aprovado, mas depois, né?
muita materialização da política não aconteceu e a mobilização parou, né? Porque eu acho que esse é um processo que a gente tem que aprender a fazer permanentemente enquanto esse plano estiver vigente, né? Então, eu concordo com a Helena, eu acho que a gente precisa pensar na mobilização mais miúda mesmo, de dentro da escola, com os alunos, com a comunidade escolar, sabe? Acho que isso é super importante da gente pensar. E acho que também uma coisa que a gente precisava aprender, principalmente nesse novo plano, é saber, na verdade, quanto que esse plano vai custar da forma como a gente quer que ele esteja, né? Porque eu acho que a gente precisa defender isso. A gente precisa defender esse valor, né? Precisa defender esse orçamento. E eu acho que a gente ainda está buscando, né? Eu vejo alguns movimentos de busca do custo desse plano. E eu acho que a gente precisa antecipar esse custo para poder defendê-lo, né? Porque senão a gente também acaba entrando posteriormente numa discussão de valores, mas a gente não sabe quanto que esse plano de verdade custa, né? E aí a gente depois vai morrer na praia porque não teve dinheiro para implementá-lo, né? Até teve um comentário aí, acho que foi da Ana Fernandes, que ela falou da dificuldade dos municípios executarem o plano em virtude de recursos e do tempo de licitações, né? Então, acho que essa é uma questão que eu acho que a gente precisava nos antecipar e nos antever para poder, de fato, defender esse plano, sabe? E executá-lo, né? Mas super obrigada, agradeço demais o convite, a Jaqueline, enfim, para a gente poder discutir aqui a Helena, para a gente poder discutir essas coisas que eu acho que quanto mais a gente fala sobre, é mais importante, até para a gente mesmo ir elaborando os nossos pensamentos em relação a esse instrumento, e a gente que é uma instituição formadora, como que a gente leva essa discussão para dentro das redes, né? Obrigada. Bom, quando a gente olha para os resultados, né, depois dessa década, né, tipo, década na 11 anos, do Plano Nacional de Educação, a gente percebe que a gente continua com uma lacuna muito grande em um campo que tem muitas desigualdades, que no ensino fundamental 2 e no ensino médio. Né? A gente está longe de alcançar as metas que a gente estabeleceu para essa década. Né? E são elementos que têm a ver com a trajetória escolar, acesso, permanência, aprendizagem, conclusão, entre outros elementos. Assim, a gente está muito distante. Isso traz um sinal de alerta para a gente. Né? Não é só que olhar especificamente para essas áreas, porque olhar especificamente para essas áreas e estabelecer metas não vai mudar nada. Se a gente não pensar processo, as metas são importantes. O diagnóstico que a gente tem agora, da onde a gente chegou, é um ponto de partida importante e o resultado vai ser um ponto importante. Mas o processo que traz a transformação, né? A gente tem que olhar para o processo. E aí, o que a gente precisa que seja feito é que no processo de monitoramento e avaliação do Plano Nacional de Educação, do novo Plano Nacional de Educação, a gente consiga olhar para o que está dando certo e para o que não está dando certo. Né? Quais são as aprendizagens desse processo? Sabe? O que a gente aprende com o que deu certo, com o que não deu certo, para a gente conseguir pensar as estratégias para alcançar determinada meta. Se a gente não olhar para o processo, que envolve pessoas, envolve relações, envolve territórios, envolve tomadores de decisão, mas envolve quem está lá na ponta também, lidando com as pessoas que estão acessando a escola. Se a gente não olhar para o processo pensando todas essas dimensões, né, que não é só um indicador quantitativo, né, mas um processo que traz informações qualitativas para a gente, dificilmente a gente vai avançar, porque a gente fica fazendo ciclos e a gente tem resultados pouco significativos, porque a gente fica de olho na meta, a gente fica falando da desigualdade da linha de base, a gente fica de olho na meta, a gente não prensa processo e a gente não transforma, né? Talvez não dê tempo de fazer um debate muito amplo com a sociedade sobre o Plano Nacional de Educação, né? A gente vai fazer porque tem pessoas que estão falando que vai ser pautado agora em setembro. Mas depois da definição do Plano Nacional de Educação, a gente vai ter o período para que os estados e os municípios construam seus novos planos municipais e estaduais de educação. E aí está uma oportunidade de longo prazo para a gente estabelecer um bom debate com todas
da sociedade, né? Então, eu acho que é isso, né? A gente tem que pensar sobre esses pontos. Eu agradeço muito de estar aqui dialogando com vocês e compartilhando um debate sobre esse tema com companheiras tão importantes aí na luta pelo direito à educação no nosso país. Bom, gente, o Centro de Referências em Educação Integral é quem agradece essas grandes contribuições que vocês deram e sempre dão aqui pra gente, fomentando esse debate, né? Como vocês muito bem explicaram, né? Esse debate que precisa continuar, que precisa acontecer desde as escolas até a esfera nacional. E aí, queria também agradecer a todo mundo que assistiu essa live, compartilha essa live pra gente seguir ampliando esse debate. E nos vemos então na próxima hora do intervalo. Muito obrigada. Obrigada, gente. Bom final de semana para todos. Obrigada, gente. Tchau, tchau.